aos avisos de rotina. Todas as terças-feiras nós estamos na reunião de estudos. Aqueles que sentirem à vontade de tirar suas dúvidas, adquirirem mais conhecimento, serão todos bem-vindos. Às sextas-feiras, como o dia de hoje, a nossa reunião doutrinária. O terceiro sábado de cada mês, realizamos a entrega de cestas básicas às famílias previamente cadastradas, que são carentes ainda não só do pão espiritual, mas também do pão alimentício do dia a dia. E para dar início aos trabalhos da noite de hoje, para a leitura do livro Pão Nosso, lição 74, Más Palestras, chamamos nossa irmã Jane. Boa noite a todos. Pai nosso, Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 74. Más palestras. Não vos enganais, as más convenções corrompem os bons costumes. Paulo, Coríntios 15, 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de forças fraternas. Em seu berço do ignomismo, nascem as fantasmas da calúnia que escorregam por entre as criaturas, santamente intencionadas. Tentando a destruição de lares honestos, surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, engressando atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-se em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível manter-se homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras exorbitantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram denúncias, más notícias, futilidades relatórias, malações da vida alheia. Observa como ages em todas as ocasiões. Há recursos para retificares amorosamente. Podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Que assim seja, graças ao bom Deus. A prece inicial, nossa. Querido e amigo Jesus, agradecido encontramos no Senhor por mais essa oportunidade de estarmos nessa sala de aula estudando os teus ensinamentos hoje, à luz de tua doutrina trazida pelo Consolador prometido e cumprido.
Medimos, Jesus, as nossas fragilidades hoje, para entender a tua dificuldade há 2000 anos, para passar nós ontem vestido de outras roupagens, tamanho era a nossa ignorância. Como ainda, Jesus, somos frágeis para sentirmos a beleza dos teus ensinamentos hoje, desvestido de rituais e dogmas, convidando ao raciocínio lógico na caminhada. Como é grandioso, Jesus, fazemos parte do universo do nosso Pai. Temos a certeza que tivemos um início e nunca mais teremos fim. Que estarmos aqui encarnados, dormindo ou desencarnados, continuamos vivos mais do que nunca. Mas ainda assim mesmo, Jesus, somos frágeis criaturas carentes dos teus ensinamentos. Por isso agradecemos a esses cansados trabalhadores de tua seara, que já prepararam este banquete de luz, para que todos nós possamos sair daqui beneficiados com os teus ensinamentos libertadores de consciência. Que o nosso irmão palestrante, com o seu jeito simples, com o seu verbo fácil, possa ser intuído e que possa tocar as nossas indiferenças, porque, Jesus amigo, ainda necessitamos ser carregados em teus braços. Que estas vibrações de paz, de amor trazida por esses incansáveis trabalhadores, atinja, Jesus, os nossos corações, os corações dos nossos desafetos e também dos nossos familiares na caminhada. E aonde, Jesus, aonde estiver algum dos nossos irmãos necessitando do teu amor, que possa ser beneficiado com as energias do bem deste ambiente de luz. Muita paz a todos. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, chamamos a afirmação, capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 10, o ódio. Boa noite a todos. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamos o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiastes como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É esta a história imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Que assim seja. E em renovada alegria, o Espelho de Luz recebe mais uma vez esse irmão e amigo de Santo Antônio.
Bem, gente, boa noite. Vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos e sentimentos para que a gente possa produzir aqui uma vibração saudável, agradável, que favoreça o bem, que esse bem possa se instalar em nossa alma e tudo a que hora compreendermos nessa noite de estudos, possamos nos determinar para sairmos daqui, para colocarmos em prática. E o tema em questão é desafiador. É uma pergunta: por que ainda sinto ódio? Sigmund Freud é conhecido como o pai da psicanálise. Foi o primeiro homem na humanidade a dedicar a pesquisa sobre o estudo do pensamento. Obviamente que, com o passar do tempo, os seus seguidores ampliaram a sua pesquisa, o seu estudo e criaram uma nova trajetória de observação, sobre esse pensamento e esse sentimento humano. Mas o Freud, ele estabelece no nascedouro dessa análise humana que a nossa alma tem duas pulsões, ou seja, que nossa alma ela se determina em dois caminhos. Aqui ele chama a pulsão da morte e a pulsão da vida. A pulsão da vida é a pulsão do Eros, é tudo aquilo que eleva a vida. O sentimento de respeito e de amor ao próximo, o sentimento nobre do cumprimento do dever, a responsabilidade, o trabalho, tudo o que ora direciona a alma para o bem e para o engrandecimento da vida é a pulsão de Eros. Mas a alma também tem uma pulsão que leva a vida, a alma à queda, a que ele chamou de pulsão da morte, e que é o desânimo, a fúria, a mágoa, o ressentimento, a discórdia, tudo que ora impulsiona o homem à sua ruína. Então, diante dessa observação de que todos nós temos essas pulsões que são impulsos, que nós vamos decidir o qual queremos dar vez, e isso impulsiona a uma observação da criatura humana dessa responsabilidade a que ora temos com a forma como agimos diante das coisas. Se observarmos no tempo atual, no tempo moderno, toda a oportunidade que temos, todo o conhecimento que já adquirimos como humanidade, por que ainda sentimos ódio? Não era mais para que a criatura humana pudesse sequer passar perto de um sentimento destrutivo e prejudicial. Mas quando a gente para analisar o progresso do sentimento na humanidade, e a gente vai lá em épocas remotas, quando o homem só tinha instintos, os homens da caverna, na época da pré-história, esses homens, eles descobrem que era preciso estar junto com outros,
percebem que quando se aglomeravam em pequenas comunidades, havia uma força protetiva. Os animais eram ferozes, os percalços da vida grave, uma vida em que era impulsionada apenas pelos instintos. Buscava-se apenas o alimento da sustentação da vida. Era apenas instintos. Mas quando o homem começa a conviver com seu semelhante, ele começa a ser impulsionado a desenvolver os seus sentimentos. E aí o homem desencadeia os sentimentos justamente mais impróprios, porque começa os atritos, a disputa, a violência por direitos, aí querendo mandar, querendo dar ordem, e o homem então descobre que o seu grande inimigo era ele próprio, porque aproxima-se então desse sentimento novo, o ódio, que levava a criatura a acabar com a vida do seu semelhante apenas porque o seu sentimento estava em conflito. As comunidades, portanto, elas vão evoluindo e saem da vida primária e se constrói uma vida social mais organizada, um pouco mais organizada. Mas o homem resistente ao cumprimento das leis. Então havia um momento em que, se alguém me ferisse, se alguém me desagradasse, eu ia lá e matava a família do outro. Era o sentimento que ia ao extremo. Então, o primeiro código que aparece na humanidade como lei ajustadora foi de um rei chamado Hammurabi. E ele traz o código Hammurabi baseado na lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Porque essa lei, ela diz mão por mão, pé por pé, cabeça por cabeça, olho por olho, dente por dente. Ou seja, era você fazer ao outro aquilo a que hora você recebeu. E isso, gente, era um progresso. Porque quando alguém era afetado por alguma coisa, ia e destruía tudo do outro. Foi assim durante ainda muito tempo, para que essa lei pudesse ser observada pelos homens. Jerusalém, mesmo a Terra Santa, mesmo lá na frente, foi invadida muitas vezes e os escritos da história daquele povo foram destruídos. Porque quando se vencia, se invadia um lugar, queria destruir a própria história da humanidade, daquele povo. Isso significando que a criatura humana estava em volta com esse sentimento ainda de tanta violência, movido pelo ódio. Hoje, no entanto, a ciência estabelece que a nossa saúde tem uma relação direta com as nossas emoções, que existe doentes e doenças, que existem pessoas que estão doentes e não têm doenças, e outros que têm doenças e não estão doentes. Vejam o quanto isso é importante a gente compreender, porque lá no nascedouro do pensamento de Freud, como é que Freud conseguiu descobrir que era importante que se conversasse com o outro para ajudar na saúde do outro? O Freud era um neurologista, um médico ele era tido como um pequeno gênio já na época da sua infância. Então ele era dotado de uma inteligência
muito peculiar. E ele então, tratando os seus pacientes, compreendendo que cada um que tinha aquela enfermidade, ele catalogava. Essa pessoa está nesse estado, então a droga tal, o medicamento tal, vai fazer tal efeito. E ele então testava todos os seus pacientes, e uns melhoravam e outros não melhoravam. E ele se interroga, mas como isso pode acontecer? O medicamento tinha que fazer o efeito nessa pessoa, é para isso que ele serve. E aí ele então senta com o paciente e começa a conversar com o paciente. E ele descobre que aquela conversa ajudava o efeito do remédio. Então ele chama primeiro, era a cura pela palavra. A primeira ideia dessa necessidade de conversarmos sobre os nossos sentimentos, para que a gente pudesse trabalhar melhor na construção de nossa saúde, se dá nessa condição. O homem que percebe, a medicação reage diferente quando eu converso com as pessoas. E aí depois ele consegue aprofundar, criar aquilo que chamou de psicanálise, que era ele foi quem criou o primeiro divã, aquele sofá em que a pessoa se deita para conversar com alguém que vai ouvir sobre nossas problemáticas, para que possa nos ajudar na construção de emoções melhores. Isso, gente, deve significar muito para todos nós. Isso deve ser um legado de análise muito importante, porque eu percebo algumas pessoas na minha família, às vezes me dizem assim: você é muito calmo. E eu fico me interrogando, mas não é isso que deve ser a meta da humanidade? Bem, eu não realizo as coisas intimamente, automaticamente. Eu processo e muitas vezes estou com um vulcão interno, mas eu fico dizendo a mim mesmo que eu não devo permitir que esse vulcão entre em erupção, porque a minha meta, conforme assevera a doutrina espírita, é que eu devo frear as minhas más inclinações. Isso deve ser a nossa meta. E por que então nós estamos sentindo ódio? Um sentimento avassalador, destruidor, que altera a pressão, que gera dores no corpo, que gera falta de apetite, que causa insônia, que causa dores diversas e distúrbio fisiológico, além de acelerar o desenvolvimento do câncer. Isso tudo comprovado cientificamente. E depois nós, que nos auto-intitulamos cristãos, precisamos compreender a proposta de Jesus, em que nos remete ao amor. E a gente não entende muito bem o que seja isso. A gente não consegue compreender o que seja esse apelo, porque a gente imagina que amar é a nossa satisfação. Então eu amo aquela pessoa que é do jeito que eu quero que ela seja. Então se a pessoa desobedecer e não for do jeito que eu quero que ela seja, eu não consigo amar. E aí veja que isso está bem distante do que seja o amor. E nós não estamos conseguindo nos entender e nos relacionar justamente por conta de que nós não compreendemos o que seja o amor. Aí na questão 887 do Livro dos Espíritos, é um estudo sobre a lei de amor, justiça e caridade. E justamente essa questão é um estudo do amor ao próximo. Aí a pergunta feita aos espíritos superiores é a seguinte:
Jesus disse que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Mas isso não parece contrário à inclinação de nossa natureza? E depois as antipatias, e depois os ódios que se tem, não é resultado das antipatias dos espíritos? Olha que pergunta bem inteligente. Jesus disse que nós devemos amar até mesmo os inimigos. Bem, mas isso não é contrário à nossa natureza? Veja que isso não parece que está muito envolvido com a nossa natureza. E é impressionante, a gente se reúne e vai sempre apontar os erros dos outros. E quase nunca a gente se reúne para apontar as qualidades dos outros. E se nós estamos vendo e exaltando apenas os defeitos alheios, como é que a gente pode amar as pessoas que têm defeitos que a gente enxerga? A pergunta é, isso não é contrário à nossa natureza? E por que as antipatias, os ódios não é resultado dessas antipatias dos espíritos? Aí a resposta é bem filosófica, porque vai dizer assim, Jesus nos recomendou amarmos até mesmo os nossos inimigos, mas isso não significa que devemos devotar o amor terno e apaixonado ao inimigo da mesma forma que direcionamos para os amigos. Amar aos inimigos é perdoar-lhes. Aquele que assim procede se torna superior ao inimigo. Aquele que se coloca inferiormente é aquele que conspira a vingança. Olha só que momento extremamente saudável esse diálogo de Allan Kardec com os espíritos supremos. Porque a decisão é com cada um. E a gente já sabe. Não é novidade para ninguém essa história que a gente deve amar. E por que a gente só se aborrece? A culpa é de quem então? A culpa é dos outros? A culpa é dos acontecimentos? Não. A culpa é de nós mesmos porque queremos produzir o ódio. O ódio que adoece. E o ódio que traz 1000 consequências e todas elas destruidoras. Então observemos como essa proposta de Jesus ela é redentora, ela nos liberta, ela nos coloca em um patamar de consciência. E os Espíritos nos recomendam, é preciso entender a diferença entre a raiva e o ódio. A raiva é aquele sentimento apressado que a gente pode sentir porque está calor, porque está frio, porque faltou energia, porque aconteceu alguma coisa que nos aborreceu, mas é aquela coisa repentina que vai embora. Mas o ódio é aquilo que está instalado e que está trabalhando na alma da criatura. E existem 6 caminhos que produzem o ódio. A mágoa é um deles. Quando a gente está magoado, a gente não esquece o acontecido. E aí a gente está revivendo aquilo. E é esse reviver que está produzindo o ódio. Quando menos a gente perceber, a gente já produziu o ódio. Então aquela mágoa já faz com que a gente agora deseje o mal ao outro, que é o resultado do exercício do ódio. Quem sente ódio quer ver o mal alheio, o mal daquele a quem nós odiamos.
Por isso que agredimos, por isso que fazemos tantas coisas absurdas. E olha, gente, há muitas pessoas que sentem ódio pela humanidade. Não é por alguém, é pela humanidade. Por quê? Porque tem uma autoestima muito baixa, é uma pessoa que vê sempre tudo que é ruim na vida, não tem esperança, não acredita na transformação, e aí mergulha-se nesse sentimento que o domina e é amargurado e desenvolve na sua atitude esses desajustes graves, direcionado a todas as pessoas. Uma outra coisa que está muito na moda e constrói o ódio é o fanatismo. O fanatismo. A gente está vivendo um fanatismo religioso, que a gente vai arruinar as religiões. Nós estamos caminhando para isso. Recentemente houve uma pesquisa que as igrejas evangélicas são tidas, e aqui, pelo amor de Deus, uma pesquisa verídica, não é a minha opinião, é o que retrata, é a opinião dos brasileiros, As igrejas evangélicas é a instituição que menos se confia, perdendo até para o Congresso. E isso por quê? Por causa do fanatismo. Aí o que é que a gente tem assistido? A prefeita de Aracaju é uma pastora. O prefeito do Rio de Janeiro é um pastor. O prefeito de São Paulo é um pastor. No Congresso nós temos 142 membros das igrejas evangélicas. E o que é que melhorou? Em nada. O que é que isso significa? Que essas religiões, e aí a gente coloca todas as religiões, inclusive o espiritismo, elas estão sendo descredenciadas da confiança humana. Porque são resultado de nós mesmos, desse fanatismo. Tem um documentário na Netflix que retrata o crescimento do Malafaia. Aí eu achei muito interessante, porque a garota que está fazendo esse documentário, ela vai para a casa do Malafaia, ela anda com ele na rua, e tem um dado momento que ele está dirigindo um carro luxuosíssimo. Ele tem hoje diversas igrejas em todo o país e fora do país. E num dado momento em que ele está conversando com a garota que está fazendo esse documentário, ele sabia disso, uma pessoa de moto vai dar uma cruzada nele. Esse homem enlouqueceu aos berros e xingou o cara. E está pensando que pastor é o quê? Jesus pegou o chicote e deu mesmo de verdade. Veja que nós, para justificarmos os nossos desalinhos, porque não estamos trabalhando as nossas más inclinações, que todos nós temos. Não é porque ele é pastor, não é porque ele é evangélico, não. A humanidade tem isso, está em nossa natureza. Mas nós não estamos entendendo a proposta de Jesus, que é para olharmos para nós. Porque olharmos para o outro não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu posso ver os defeitos de todo mundo, mas se eu não estiver vendo os meus para corrigi-los, de nada vai adiantar. Nós estamos fazendo essas colocações porque aqui trata-se de uma noite de estudos, para a gente poder entender como isso está ramificado na humanidade. Agora imagina se a gente observa os políticos, as pessoas que estão à frente e, infelizmente, até os empresários, com a ideia de exploração, de querer tudo para si, sem que a gente possa compreender o que seja o significado redentor de amar ao próximo como a si mesmo. Porque eu instalo a minha mansão cheia de seguranças e de cercas elétricas, mas aí eu perco a minha paz, eu perco o meu contato, e tudo pela desigualdade,
porque a gente não está entendendo o nosso papel. E aí fica muito fácil ter ódio. Olha, o Maslow é conhecido como o pai da administração. Foi o primeiro escritor que desenvolveu a ideia maravilhosa da administração. E ele cria uma pirâmide das necessidades. E ele vai estabelecer que aquele que não tem as necessidades básicas, ele não pode pensar em necessidades acima delas. A gente quer que a pessoa com fome seja educada. Como isso é possível, gente? Se você quer manter a sua vida, você vai fazer qualquer coisa. Aí você vai agora com fome e dizer, dá licença aqui, eu vou passar. Então vejam que essa desigualdade, que é o resultado do nosso comportamento, do comportamento humano, está fazendo na humanidade. Então nós iremos arruinar o pensamento religioso para que depois que a gente sofrer as consequências, a gente possa retornar para refazer de forma diferente. Porque não tem havido sinceridade em nós, é todos nós, não é determinada a igreja, isso não tem nada a ver, é a criatura humana que ainda não tem entendido essa proposta suprema de Jesus. Aí, depois do fanatismo, entra a ideia que a gente cria o ódio pela imagem e semelhança de Deus. Isso parece loucura, né? Como alguém pode desenvolver o ódio pela imagem e semelhança de Deus? Porque nos ensina que Deus castiga. Então o que é que a gente faz? A gente condena o outro. E a gente condena o outro e diz, se Deus vai fazer isso, aí a gente criou as loucuras do inferno, do sofrimento e atribui tudo isso a Deus, para justificar o nosso desalinho de entendimento, porque ainda não somos capazes de empreendermos o amor. E aí, em nome de Deus, a gente odeia. Em nome de Deus, a gente cria esse comportamento de desassossego. Aí, um outro fenômeno que desenvolve o ódio na vida humana é a paranoia. São as ideias fixas em alguma coisa. Então a gente se prende a uma ideia e aí estabelecemos ali como uma ideia verdadeira, e tudo que estiver fora daquele contexto a gente odeia. E como a gente tem visto esse comportamento na humanidade, em que a gente se associa a um time de futebol, e aí quem não for ali daquela agremiação, a gente precisa odiar. E como a gente tem assistido mortes, linchamento, e aí agora partidos políticos, aí não se conversa mais, e até dentro das próprias crenças religiosas, que era onde deveria existir os pensamentos mais democráticos, onde todo mundo pudesse opinar, onde todo mundo pudesse falar, e que fosse uma reunião de iluminação. Nós, no entanto, nem nos momentos religiosos a gente conversa, porque a gente não se aceita e se critica, né? Ainda há pouco cheguei cedo aqui, conversava e falava de um pároco aqui na cidade que no batismo perguntava se a pessoa era capaz de orijar o espiritismo. Você tem que odiar o espiritismo. Então, com que razão isso? Está entendendo? Já paramos para analisar se é necessário realmente que alguém gere um sentimento desse por alguma crença? Observem como nós precisamos parar agora um pouquinho. E será que nós não estamos inseridos em algum comportamento como esse?
e não estamos nem percebendo aí a nossa agonia, né? A ação frenética, descontrolada das nossas emoções. E aí depois a gente entra nos processos do ciúme e da inveja. Aí quando estamos, né, quantos crimes acontecem por conta do ciúme? E aí, se a gente tem um ciúme, porque o outro tem alguma coisa, a gente passa a odiar a pessoa que tem uma coisa que a gente queria muito por conta do ciúme. Olha como isso é tão danoso. E veja como é preciso que a gente comece a refletir, né, todas essas questões, para que de fato a gente possa construir uma postura de fortaleza, de enfrentamento, para que esses sentimentos não se desajustem. E tudo isso relatado aqui pertence às nossas vidas e estão muito próximos de todos nós. A gente temos dentro do lar os pensamentos e as ideias descompassadas, as inimizades dentro da família, por causa das escolhas e das opiniões, por causa das crenças. Aí a gente não se reúne, a gente já tem a frieza. Isso tudo pertence às nossas vidas, mas como é que tem sido o nosso diálogo? Qual é a nossa postura? O que é que a gente tem entendido de fato? Que representação tem um sentimento grave como esse? É interessante que esses dias, conversando com um parente, ele é aquela pessoa bem conservadora, mas é aquela pessoa bem leviana nos seus compromissos, como todo conservador. Todo conservador é assim, ele cobra muito do outro, mas ele não faz nada. Então se cobra muito uma coisa, de um comportamento que ele nem sequer entende, porque é uma pessoa que vive fazendo trambique, vive enganando as pessoas. Ninguém pode comprar e vender a ele, que ele engana, já está na natureza dele. E aí um diálogo, né? Surgiu, como ele mora em Aracaju, aí surgiu sobre a prefeita de lá. Aí eu fiz uma colocação de uma notícia que eu tinha visto, e assim, displicente, não tinha nenhum interesse nenhum, nem conheço ninguém da política de lá, nem sei como é, nem nada. Essa pessoa se enfureceu e foi tão ofensivo, que eu me assustei assim. Aí ficou, porque essas pessoas da esquerda? Eu digo, esquerda? E tem nada a ver de esquerda e de direita? Eu fiquei surpreso e a pessoa ficou descontrolado, né? Meu Deus, aí diante de tudo isso que a gente está refletindo aqui, a gente tem assistido isso com grande frequência no trabalho, na escola, na sociedade, na casa espírita, na vida. E a gente precisa parar um pouco para analisar se faz sentido. O que é que de fato a gente ainda está tão próximo desse ódio, que nasceu lá na pré-história, mas aquele momento era necessário que nascesse, para que a gente pudesse entender os malefícios que ele causa. Sabe, recentemente, Israel, ela vai e mata 83 pessoas civis, mulheres e crianças. E o mundo tem assistido isso e ninguém diz nada. As guerras agora se destroem hospitais, noticiado todos os dias. E eu fico me perguntando, meu Deus, e as instituições, e as autoridades, e os homens que estão ali, aí nós estamos assistindo aí uma pessoa que é presidente de um outro país e quer dizer aqui que as nossas leis têm que ser cumpridas. E peraí, não é para a gente refletir um pouco sobre isso? Porque a gente tem exaltado essas coisas.
A gente tem ideia, ainda que seja uma escolha, né? Porque tem a ver com o pensamento que eu comungo. Apaga, gente, tudo isso, apaga política, futebol, esporte, apaga tudo e vamos analisar agora como seres espirituais, como criaturas de Deus, porque daqui a pouco a gente está saindo daqui e ninguém vai levar nem crença, nem partido, nem time de futebol nenhum. São os nossos sentimentos que estão ditando essas relações. Como é que nós estamos nos relacionando? Nós estamos apavorados, ressentidos, magoados, ofendidos, ofendendo. Isso é importantíssimo que a gente faça essa reflexão, porque senão a gente vai continuar alimentando esse ódio. E aí a gente vai retardar, mas retardar gravemente a caminhada do espírito imortal que transita na Terra para a sua evolução. Nós estamos de fato evoluindo? É preciso que a gente se pergunte. Nós temos buscado entender as nossas emoções, porque veja só, Jesus ele diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Jesus ele foi duro, veja só, olha, Jesus ele foi amável com ladrão, com prostituta, com leproso, e ele só foi duro com religioso. Você não acha no Evangelho uma única passagem em que Jesus não foi duro com os religiosos. Eu quero que alguém encontre e me mostre. Pode pesquisar. Ele sempre trata como hipócritas, como falsos. Ele próprio diz: haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele nos alerta. Veja só, gente, isso não tem nada a ver com as instituições, mesmo porque as instituições elas são secundárias. O que é que esse centro aqui pode fazer nessa comunidade? O templo de pedra não pode fazer nada. Se saírem as pessoas, pronto, isso aqui ninguém vai nem relacionar a própria doutrina. Então esse espaço aconchegante, bonito, ele só será útil com as pessoas que estiverem aqui. E aí a forma como se dedicarem para produzir aquilo que a doutrina de fato representa. E é isso que a gente precisa entender. Então, se nós não tivermos buscando amar os nossos inimigos, a gente vai se decepcionar profundamente. Porque não vai valer a gente chegar no plano espiritual e dizer: eu sou espírita. Oh, espírita, nossa, leva logo para Jesus. Será que vai ser assim, gente? É bom que a gente pense como nós estamos nos colocando dentro dessa doutrina. Porque o que vai valer, o que vai contar, é justamente as vibrações íntimas que seguem com o Espírito. Senão, a gente vai continuar produzindo ódio, que é devastador. Então, nós precisamos começar a aprender a amar. A Amélia Rodrigues, ela conta uma história bem interessante do leproso, que quando diz: ó filho de Davi, a Jesus, tem piedade de mim, porque eu fui acometido pela lepra. Quando ele grita lepra, a multidão corre. E o homem vai até Jesus e Jesus o abraça. Peraí, e como é que pode isso? E por que é que Jesus abraçou o leproso? O que é que vocês acham? Porque ele é filho de Deus. É mesmo, é porque ele é filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Nós somos bastardos, não é isso? É porque ele tinha a pureza do coração. E é isso que a gente precisa entender.
Mas se alguém dissesse, eu tenho lepra, porque se alguém chegasse aqui com pince na orelha, no nariz, o cabelo pintado de vermelho e o corpo coberto de tatuagem e sentasse aqui, a gente já ia dizer, Ave Maria, esse aí já vai para o inferno direto. Esses são os leprosos modernos, né? Porque a gente não tem mais a lepra já tem cura. A lepra não mata mais, a gente já descobriu, mas os leprosos de hoje são aqueles que têm um comportamento diferente, que se vestem diferente, e a gente já o condena por isso, sem conhecer a alma, o sentimento, sem sentar e tentar conversar. Esse abraço a que Jesus deu no leproso, a que pedia, ó filho de Davi, tem piedade de mim, porque eu sou acometido pela lepra. E que a lei da época dizia que se a pessoa se aproximasse de alguém em uma distância inferior a 6 metros, essa pessoa era condenada à morte. Então, nós precisamos parar um pouco, refletir e nos avaliar, porque a grande importância é avaliar a cada um de nós. Se eu avaliar vocês, para mim não vai significar nada, ainda que eu escreva as virtudes e os defeitos de cada um de vocês, para mim não significa nada. Agora, se eu fizer isso para mim, aí tem um significado completamente diferente. Nossa, olha aqui onde eu preciso melhorar. Olha ainda o que é que eu sou capaz de pensar. Meu Deus, eu fiz isso. Não estou acreditando, eu preciso parar com isso. Mas a gente imagina que basta fazer uma oração. Vocês perceberam que Jesus foi ao Monte Tabor e ele teve uma premonição de tudo que ele ia passar. E aí ele diz, Pai, afasta-te de mim esse cálice. Veja que ele não queria, mas resignado, que seja feita a tua vontade e não a minha. Olha a consciência, olha o dever, eu preciso cumprir, eu preciso enfrentar. Como é que nós estamos? Porque a gente até se desespera na hora de pedir. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, resolve isso. Como se fosse para convencer Deus. Porque até na hora em que a gente vai expor o nosso desassossego, é de forma descontrolada. A gente precisa ter a consciência. Senhor, tudo está certo. Se o Senhor determina que tenho que enfrentar tal coisa, dai-me força, Senhor. Porque há algumas coisas que eu não posso mudar. Dai-me a consciência para compreender aquilo que eu não posso mudar. E a condição de mudar aquilo que já pode ser mudado. Porque tem muitas coisas que a gente não pode mudar. E a gente se envolve com o ódio e com o descontrole, justamente porque a gente não aceita aquilo que não pode mudar. A gente dá um conselho a alguém e no outro dia já vai ver se o outro mudou. Ele repara se ele quer nada, eu disse a ele, mas repara se ele quis. Veja só, a gente quer numa conversa já que o outro se transforme. Isso é ingenuidade, gente. A nossa natureza tem a inclinação para o erro. Nós precisamos trabalhar isso de forma consciente, da forma como Freud dizia nas pulsões da alma. Quando conversava, o remédio fazia efeito. Então a gente precisa começar a conversar conosco, nos analisando, e não é para gerar culpa, não. A culpa é um sentimento também muito ruim. A gente precisa encontrar os erros e se encher de esperanças. Olha, é aqui que eu tenho que enfrentar, é aqui que eu tenho que melhorar. Mas aí a gente diz o quê? Que é o filho, que é o marido, que é a esposa, que é o patrão, que é o salário que ganha, que é o corpo doente, é porque eu moro longe. Mas com fé em Deus isso vai passar. Como se Deus nos colocou nessa situação justamente para a gente melhorar. Aí a gente quer sair da situação para passar aquilo que a misericórdia de Deus nos entregou para o nosso próprio bem.
Então a gente precisa sair daqui hoje determinado a não mais ter nenhum desses sentimentos que desenvolve o ódio, porque o ódio é a ruína da alma, e o ódio corrói e destrói as expectativas do bem. Para encerrarmos, queremos abrir um livro muito bonito, chamado Contos e Apólogos. Esse livro foi ditado ao Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. E tem um capítulo nesse livro que é intitulado como Seara do Ódio. Olha, gente, Seara do Ódio, é como se fosse uma região, né? Uma coisa que contaminasse. O que é essa seara do ódio? Aquilo que propaga, né? E o Humberto de Campos conta que uma jovem muito bonita foi acometida pela surpresa indesejada de uma gestação. E ela recebia pela misericórdia de Deus a gestação de um espírito no qual se relacionava de muito ódio, e ambos precisavam muito conviverem com a dificuldade. Veja, a jovem grávida. Olha, não é fácil, né? A responsabilidade agora de uma criança na idade juvenil e, no entanto, ela agora pensava com o exame na mão. E, sem compreender, o Espírito irradiava o apelo para que ela permitisse que ele nascesse. Minha mãe, por favor, deixe-me viver. E ela agora olhava aquele exame positivo como um grande desafio na sua vida e diz: isso aqui é a ruína da minha vida, eu vou engordar, eu vou ficar feia. E a responsabilidade agora de criar um filho, eu não quero. E o Espírito vibrava: minha mãe, pelo amor de Deus, nós estamos ligados pela alma e pelo coração. Eu prometo, eu serei a felicidade de sua vida. Dai-me essa oportunidade. Eu sofro, eu preciso, nós precisamos estarmos juntos. E eu quero nada um negócio desse. E eu pedi, e foi eu que quis. Enquanto o Espírito vibrava, implorava, a mãe se recusava e construía o sentimento de repulsa àquela oportunidade desafiadora que seria a solução para um problema milenar. Diz Humberto de Campos que quanto mais o feto implorava vibracionalmente, apelando à oportunidade de vir, a mãe resistia com medo de um futuro que ela desconhecia. Se fortalece, vendo-se muito bela, muito jovem, e que ia mudar a sua vida e que não ia poder se divertir, e agora tinha que abraçar uma criança, e não era isso que ela queria para o futuro. Então ela vai e decide cometer o aborto. E quando ela vai praticar o aborto, na hora em que o espírito é desvinculado à força no feto, ele se revolta e se instala no coração dela emocionalmente, de forma vibracional. Aí depois do aborto, ela tem as consequências naturais, né, das depressões de toda mulher que vive uma experiência como essa, entra em conflito, faz com que o corpo entre em colapso e ela logo depois vem a óbito. E quando ela vem a óbito, o espírito revoltado o aguarda.
E então, no plano espiritual, os dois travam uma alimentação de ódio terrível, que dura muito tempo, de sofrimento e de agonia, do psiquismo de duas almas doentes que alimentam ódio um ao outro. Depois de largo tempo de sofrimento, alguém lança aos céus uma prece sincera e se propõe ser a mãe daquelas almas. E eles agora, depois de tanto tempo, um tempo incontável de sofrimento, por alimentar o ódio e não superar essa agonia, o mensageiro de Deus vai propor até eles: vocês querem nascer na terra? Pelo amor de Deus, nos dê essa oportunidade para a gente sair desse sofrimento. Porque veja só, gente, a gente vem para cá viver as dificuldades da matéria, mas em muitos casos a gente alivia o nosso psiquismo mergulhado nesses dramas emocionais. E diz o Humberto de Campos que aquelas almas tão conflituosas mergulharam então na gestação de alguém que propunha por amor dar oportunidade àquelas almas que se odiavam. E quando, depois da gestação, no nascimento, nasce um corpo com duas cabeças, um corpo e duas almas que se odeiam, vivendo a mesma experiência em um corpo, para que agora, forçado, um para viver, precise do outro. E o Emmanuel, então, nos convida a pensarmos sobre os nossos sentimentos tão prejudiciais e que a gente possa compreender que quando Jesus nos convoca a amarmos até mesmo os nossos inimigos, é porque isso faz muito sentido. Então, que a gente possa voltar para a nossa vida disposto a resolver todo e qualquer problema existente, que todos nós temos, o sabemos, mas que a gente possa pedir desculpas, desculpar e, acima de tudo, começar a planejar, a aprendermos a nos amar, porque o amor é a solução de todas as coisas. Muita paz. Gratidão, Luiz Antônio, pelos ensinamentos da noite de hoje. Fique a reflexão, a nossa liberdade, a nossa consciência e buscar, através desses ensinamentos, vencermos a nós mesmos, porque só nós podemos vencer esse sentimento. E uma palavra de quatro letras, mas vamos ver o quanto ele destrói a nós mesmos, o quanto ele revela imagens a nós mesmos. Por isso que ainda estamos num planeta de prova e expiação. E se queremos sair daqui para poder ter direito ao mundo de regeneração, devemos buscar urgentemente libertar-nos a nós mesmos deste sentimento causado por tantos males. E para a prece final, vai fazer, e as pessoas que vão tomar um passe, façam a fila. A todos, muito obrigada pela noite de hoje. Que façamos uma reflexão séria conosco mesmo, porque só depende de nós. Bem, meus irmãos, vamos unir os nossos corações, nos sentar de forma bem confortável, respirar, encher os pulmões e soltar lentamente o ar pela boca. Encher os pulmões, reter e soltar lentamente pela boca. Colocar em nossa tela mental a imagem da natureza, o céu, as estrelas, um jardim,
o mar, a figura excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele nos dirigir, amado Jesus, diante de Ti, Senhor, reconhecemos a necessidade de aprendermos as vossas lições, observando, amado querido, a nossa vida, percebemos tanta indelicadeza, tanta impaciência, tanto nervosismo. Ah, amado querido, ainda somos tão imperfeitos e precisamos tanto de Tua bondade. Nos acolhe, Mestre Supremo, renova as nossas forças, ajuda-nos a cumprirmos o nosso papel onde nos encontramos, porque a bondade de Deus ali nos colocou por misericórdia e amor. Permite, Mestre, que os nossos mentores, amigos, esses que se interessam por nós, possa tocar o nosso coração e nos fazer perceber que há tempo de renovação, de modificação e de melhoramento. Ah, Cristo querido, queremos pedir por esta cidade, Senhor, que os Teus enviados dos céus possam percorrer os lugares insalubres, onde há drogadição, prostituição, onde há desrespeito, onde há planos de maldade, porque desconhecem a Ti, Senhor, denotando serem necessitados como nós do Teu amor e das Tuas bênçãos. Queremos Te pedir, amado querido, por esta casa de amor, pelos trabalhadores do plano espiritual e do plano material, que se responsabilizam por essas tarefas. Acende o Teu grande farol, amado querido. Clareia para as nossas vidas a beleza do Teu legado. Ajuda-nos a compreender que os atos singelos de obediência e de resignação levarão o espírito imortal às esferas supremas. Que possamos, Mestre, voltarmos com as responsabilidades de pensarmos sobre tudo que ora estudamos, sem condenarmos, mas apenas com esperanças. Segura em nossas mãos e direciona o caminho que nos leva até Ti. Fica conosco, Senhor, dai-nos uma noite de refazimento e no dia vindouro a coragem de amar até os inimigos, porque essa é a lição redentora que Tu exemplificastes para todos nós. Muita paz.